Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo é referente à apresentação do trabalho sobre turbomáquinas térmicas da disciplina de Máquinas Térmicas 1. Esse trabalho foi escrito pelos alunos Enzo Henrique de Oliveira e Silva e Matheus Lucas da Silva Senhorinho Moura, com o auxiliar orientador, professor Dr. Felipe Centeno. Iniciando pelo resumo, as turbomáquinas térmicas são amplamente empregadas em diversas indústrias e encontram aplicação em várias áreas, com destaque para a geração de energia elétrica, além de ter a capacidade de gerar energia mecânica. O elemento central nesse contexto são as turbinas a vapor. Neste estudo, o enfoque recaiu sobre as turbinas a vapor de fabricação nacional para uma análise detalhada de seus catálogos. As avaliações foram efetuadas com base nos princípios teóricos e dados fornecidos pelos fabricantes, abordando de forma introdutória o funcionamento, a classificação e a capacidade de cada turbina. As turbomáquinas térmicas são dispositivos rotativos de fluxo, nos quais o fluido de trabalho exibe compressibilidade, o fluido no caso sendo vapor. Nesse processo ocorre a transferência de energia do fluido para o eixo da turbina, levando em consideração a notável variação na densidade do fluido à medida que passa pelo rotor. No tocante ao princípio operacional de uma turbina a vapor, o ciclo de vapor se inicia na caldeira, onde a água é aquecida até atingir uma temperatura específica, ocasionando a transição do estado líquido para o gasoso e resultando em vapor superaquecido. Posteriormente, o vapor adentra a turbina e, mediante o impacto das palhetas, experimenta a redução de pressão devido à expansão. Como consequência, a velocidade do sistema aumenta consideravelmente, iniciando o movimento de rotor da turbina. O vapor continua o percurso, saindo da turbina em direção ao condensador, onde reverte ao estado líquido e passa por uma bomba que eleva sua pressão. A partir desse ponto, o ciclo recomeça, com a água em estado líquido passando pela caldeira e repetindo o processo. Essa fonte de calor para a caldeira pode variar, sendo de fissão nuclear, queima de combustíveis sólidos, biocombustíveis, gás natural, entre outros. Alguns fabricantes de turbina, que estão presentes no mercado do Brasil são a WEG, a Vórtice e a Texas Industrial. Esses fabricantes produzem diversos tipos de turbina, aplicáveis para diferentes ambientes e necessidades. Iniciando a nossa análise da WEG, é uma empresa que é reconhecida por seu extenso catálogo de produtos e soluções, abrangendo uma variedade que inclui motores elétricos, redutores de velocidade, geradores, turbinas a vapor, turbinas hidráulicas, aerogeradores, transformadores, subestações e uma gama diversificada de outros produtos. A empresa se destaca por sua diversidade de ofertas e serviços, além de uma ampla gama de serviços prestados. Inicialmente focada na produção de motores elétricos, ela expandiu suas operações a partir dos anos 80, abrangendo a fabricação de componentes eletroeletrônicos e produtos para automação industrial, transformadores de energia, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes. A empresa solidificou-se não apenas como um fabricante de motores, mas como provedor de sistemas elétricos industriais complexos. Segundo os dados da própria WEG, a empresa teve um faturamento de 23,56 bilhões em 2021 e a empresa possui filiais em 38 países e possui fábricas em 14. Entre o vasto catálogo da fabricante, apresenta-se as seguintes turbinas: a turbina TGM a linha BT-BTE. As turbinas a vapor TGM linha BT e BTE são de contrapressão, de múltiplos estágios e contam com tecnologia de reação. Elas operam em até 140 bar de pressão e 540 graus Celsius de temperatura de vapor de admissão, gerando até 150 MW de potência. Elas possuem construção modular, são altamente flexíveis e eficientes, podendo ter uma ou mais extrações ou injeções controladas de vapor. Essas linhas de turbina a vapor foram desenvolvidas para aplicação em plantas de cogeração de energia, como usinas de açúcar e etanol, indústria de papel e celulose, petroquímicas, refinarias, entre outras. Seguindo para a turbina TGM, as linhas TMC, TMCE. Essas turbinas a vapor elas são de condensação,
múltiplos estágios e contam com tecnologia de ação. Estão disponíveis com ou sem extração controlada de vapor e operam com até 45 bar de pressão e 450 graus Celsius de temperatura de vapor de admissão, gerando até 17 MW de potência, e elas são utilizadas para a geração de energia elétrica, aplicadas em centrais termoelétricas a vapor, açúcar, etanol, papel e celulose, petroquímica, entre outros. Seguindo para a próxima fabricante, temos a Vórtice, que ela foi fundada em 2014 e se destaca como a empresa mais recente das citadas até o momento, né? E entre as outras. Com sede em São Paulo e com a missão de introduzir soluções tecnológicas e eficazes tanto para seus clientes quanto para o mercado. A empresa foi estruturada e concebida para oferecer um atendimento otimizado aos clientes, proporcionando soluções personalizadas e eficientes, cumprindo prazos e assegurando alta qualidade em todos os processos. Autonomia integral nos procedimentos, aliado a uma infraestrutura sólida, foi cuidadosamente projetada pela Vórtice para abranger a toda a linha produtiva. Considerando o enfoque nas turbinas a vapor, o catálogo da Vórtice 2020 disponibilizado em seu próprio site, apresenta tanto turbinas a vapor de condensação quanto turbinas a vapor de contrapressão, sendo essas categorias abordadas em detalhes a seguir. A turbina a vapor de contrapressão trata-se do modelo WX500, que possui potência de 200 a 500 kW e com rotação conforme o projeto, como é indicado no projeto. A rotação dela é variável. A pressão máxima de entrada de vapor em bar de 42 bar, com a temperatura máxima de entrada de vapor a 450 graus Celsius, com a pressão máxima de saída também conforme a necessidade do cliente. A turbina a vapor de condensação é o modelo WX-C500, que tem potência de 500 kW de potência, com rotação novamente conforme o projeto, conforme seja especificado no projeto, pressão máxima de entrada 42 bar, temperatura máxima de entrada de 450 graus Celsius e uma pressão máxima de saída do vácuo. A seguir, a terceira fabricante abordada nesse vídeo da Texas Industrial, ou Texas Industrial, né? Que é uma empresa de tecnologia genuinamente brasileira fundada em 1986, com o objetivo principal de a produção de turbinas a vapor de estágios simples e múltiplos. Essas turbinas são direcionadas especificamente para setores industriais como papel e celulose, sucro energético e petroquímica. Ela tem uma visão centrada em alta eficiência, qualidade e segurança em todos os projetos que desenvolve. A empresa passou por uma reestruturação significativa visando modernização e organização, né, no ano de 1994, onde optou por dedicar todo o seu parque fabril à fabricação de equipamentos de sua linha de produção. Novos departamentos subsidiários foram criados e isso aqui fala um pouco da história, mas de acordo com as informações fornecidas pela Texas Industrial em 2023, no ano 2011 a empresa lançou sua linha de centrífugas de açúcar contínuas e no segundo semestre do mesmo ano expandeu a capacidade de produção da sua unidade em Cravinhos, São Paulo. Os modelos aqui abordados são uma turbina de simples estágio TX-SE, que é uma linha de máquinas, né, na verdade, essa linha de modelos TX-SE é composta por turbinas de condensação com ou sem extração, com potência de 50.000 kW, condição de trabalho de até 68 bar de pressão e 510 graus Celsius de temperatura de admissão. Aqui estão os modelos dessa linha TX-SE e algumas de suas especificações, como pressão de admissão, a temperatura de vapor, pressão de descarga, conforme seja o projeto que é necessário para essa turbina. Em seguida, a turbina de vapor de condensação TXC. Essa linha de máquinas é composta por turbinas de condensação com ou sem extração, com potência de até 50.000 kW e condição de trabalho de até 68 bar de pressão e 510 graus de temperatura de emissão.
Esse é um exemplo. E aqui alguns dos modelos: a TXC 0103, 0406, 0812 e alguns de seus parâmetros, né? Como a pressão máxima de vapor de admissão, temperatura máxima de vapor de admissão, eu falei, a pressão máxima de vapor de descarga, a velocidade máxima contínua e o número de válvulas reguladoras, porque é notável que todos os modelos possuem 4. Bom, galera, meu nome é Matheus. Eu vou dar continuidade novamente para uma apresentação. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas empresas que fabricam turbinas a vapor e alguns dos seus modelos que estão presentes em seus catálogos. Eu vou começar pela NG Metalúrgica, que é uma das empresas que fabricam turbinas a vapor. A NG Metalúrgica SA, ela foi fundada em 1996 na cidade de Piracicaba, em São Paulo, e ela se destaca-se como uma das principais fabricantes brasileiras de equipamentos para geração de energia, especialmente turbinas a vapor e redutores de velocidade. Ela tem uma origem ligada à trajetória empreendedora de Narciso Gobim e sua família, e a empresa consolidou-se no setor de bens de capital ao longo das últimas décadas, ou seja, unindo tradição metalúrgica à inovação tecnológica. Ela foi instalada em um parque industrial moderno. A NG conta com uma unidade operacionais nos bairros Capim Fino e Vila Resende, e ambas em Piracicaba. A infraestrutura robusta ela permite à empresa projetar e fabricar turbinas com potências variando de 5 kW a 80 MW e redutores até 15 MW. Além de fornecer sistemas completos para cogeração de energia. E segundo os dados divulgados no site institucional, a companhia ela já produziu mais de 3.300 turbinas a vapor e cerca de 2.200 redutores, ou seja, totalizando uma capacidade instalada de superior a 6.300 megawatts em diversos países. Eu vou falar aqui sobre as turbinas de vapor em relação à energia metalúrgica. A energia metalúrgica ela apresenta uma linha abrangente de turbinas a vapor que são desenvolvidas para atender diferentes perfis operacionais. No caso, desde processos industriais de pequeno porte até grandes sistemas de cogeração. Nesse caso, seus equipamentos são projetados com foco em eficiência, confiabilidade e adaptação às exigências específicas de cada aplicação. As turbinas são organizadas em 3 séries principais, no caso a série CE, que é de turbinas de estágio único, a série H, de turbinas multi-estágio de alto desempenho, e a série DME, de turbinas multi-estágio. Começando pela série CE, as turbinas de estágio único, a NG Metalúrgica ela oferece em seu portfólio a turbina a vapor de estágio simples da série SE, ou seja, projetada especialmente para aplicações industriais que exigem confiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção. Aí esse tipo de equipamento ele é utilizado entre outras finalidades também, para acionamento de bombas, ventiladores, compressores e pequenos geradores, ou seja, sendo bastante empregado em processos que dispõem de vapor com fonte de energia. Aí, segundo o catálogo, durante a pesquisa, do caso do catálogo técnico da própria fabricante da turbina da série CE, ela apresenta as seguintes características técnicas principais. Aqui, como a gente pode ver, é uma ilustração da imagem de uma turbina a vapor da série CE, da energia metalúrgica. Ela tem como característica uma potência nominal de até 1.500 kW, uma pressão máxima de entrada de até 67 bar, uma temperatura de entrada até de 480 graus Celsius e condições de escape, no caso seria de contrapressão ou descarga livre. O tipo de turbina, ela é uma turbina de ação direta, ou seja, de impulso. Ela tem um estágio único e o seu eixo ele encontra com características de eixo horizontal e rotor biapoiado. Falando um pouco mais sobre a sua construção, ela é compacta, com opções de montagem horizontal e acoplamento direto ou via redutor. Nesse tipo de turbina, a direção do vapor ele é de fluxo axial, ou seja, o vapor ele se desloca ao longo do mesmo eixo do rotor,
o que é comum em turbinas de ação simples e facilita, no caso, o alinhamento com outros equipamentos. A forma de atuação do vapor no rotor, ele trata-se de uma turbina de ação, onde toda a expansão do vapor ela ocorre nos bocais direcionais, ou seja, estator, e convertendo energia de pressão em energia cinética, que então atua sobre as pás do rotor. Não há expansão significativa dentro do motor, nesse caso. O escalonamento. A série ICE ela é uma turbina de estágio único, como eu já falei lá na parte de cima, no tipo de turbina. São múltiplos rotores ou divisões entre estágios de velocidade e pressão, e isso simplifica sua construção e manutenção, embora limite sua aplicação a faixas de potência mais baixas. A admissão de vapor nas pás. Para esse tipo de turbina, ela opera com admissão total, ou seja, o vapor ela é direcionado para todo o perímetro das pás do rotor, assim maximizando o aproveitamento da energia disponível. Outro caso é a condição do vapor de escape, que para esse tipo de turbina pode operar em dois regimes, ou seja, o escape ele pode ser livre, com descarga para a atmosfera com uma pressão igual ou próximo de 1 atm, ou no caso se for contrapressão, onde o vapor de escape ele é utilizado em processos industriais, ou seja, tem uma pressão maior do que 1 atm. Não adequada para sistemas de condensação, o que reforça seu uso em instalações onde o reaproveitamento de vapor é viável ou onde a exaustão atmosférica é suficiente. A condição do vapor na entrada, ele admite vapor vivo, ou seja, podem ser saturado ou superaquecido, o que confere maior flexibilidade operacional conforme a disponibilidade energética da planta. Outra questão é elementar de ação e de um só estágio. A série SCE ela enquadra-se diretamente nessa categoria, já que sua construção é simplificada e voltada para aplicações industriais de baixa e média potência, com boa eficiência para essa faixa operacional. De contrapressão, ela por permitir, é um tipo de turbina de contrapressão, por permitir que o escape em contrapressão. Essa turbina pode ser utilizada em sistemas de cogeração, onde o vapor residual é reaproveitado em aquecimento ou outros processos. Esse é um dos tipos das linhas de turbina da energia metalúrgica. E outra linha de turbina a vapor da energia metalúrgica que eu pesquisei, no caso no catálogo, foi a série DME, ou seja, de turbinas multi-estágio. As turbinas de série DME da energia metalúrgica, elas são equipamentos multi-estágio, como o próprio nome fala, projetados para acionar mecanicamente compressores, bombas e outros sistemas industriais. Eles estão disponíveis nos modelos DME 500 e DME 700, e suas versões otimizadas para ser a DME 500H e a DME 700H. Essas máquinas ela combinam confiabilidade e eficiência energética, e através da aplicação de palhetas com perfis atualizados e ajuste no trajeto do vapor, estas turbinas ela mantém a mesma carcaça e infraestrutura, garantindo assim que opções de retrofit e melhorias sem mudanças estruturais. E essa linha ela se destaca por ser fácil de operar, no caso com baixos custos de manutenção e alta disponibilidade e capacidade de adaptação a layouts existentes. Os modelos H eles representam melhorias no sistema, no caso oferecendo melhor rendimento sem comprometer a versatilidade. Aqui é uma imagem do modelo da linha das turbinas a vapor da série DME, como vocês podem ver aqui na imagem. E agora eu vou falar um pouco das características técnicas da série DME. Para essa linha, os tipos de modelos que a gente conta, como até mesmo foi mencionado na introdução, é o DME 500, com sua versão melhorada para o DME 500H, e nesse caso é de eixo médio, com potência de 1.800 kW a 2.237 kW. E outro tipo de modelo é a DME 700, com sua versão melhorada, que no caso passa a ser o DME 700H, e o modelo de maior porte, no caso com 4.000 kW a 4.900 kW. A configuração é de turbinas de multi-estágio,
ou seja, disponíveis com rotores de 4 estágios, Rateal ou combinação Kurtz mais Rateal. E o detalhamento do tipo no caso, multiestágio, já que ele possui vários estágios de expansão do vapor, o que permite a maior aproveitamento da energia térmica e, consequentemente, maior eficiência. Ela é de ação de impulso, ou seja, o vapor atua sobre as palhetas móveis diretamente e sem alteração significativa da pressão nas palhetas fixas, apenas da velocidade. Esse tipo de turbina ela é de estágio do tipo Rateal, já que utiliza uma série de rotores com diâmetro progressivamente menor, tipo de turbinas de ação. E para esse tipo de turbina, algumas versões combinam um estágio inicial tipo Kurtz, ou seja, ação com múltiplas rodas móveis, com estágio subsequente do tipo Rateal, formando a configuração Kurtz mais Rateal, como em turbinas industriais de médio porte. As condições de operação sob pressão de entrada até 46 bar, pressão de escape até 4,5 bar e a velocidade máxima, nesse caso para o DME 500 e o 500H, até 7.000 rotações por minuto, ou RPM, e no caso do DME 700, isso é a versão melhorada de 700H, até 5.000 RPM. O rotor e palhetas, ele é um rotor em liga de aço forjado, no caso multiestágio, com 4 Rateal ou um Kurtz mais 2 Rateal. O diâmetro médio da roda, no caso para o DME 500, é de 500 mm e para o DME de 700 é os 700 mm. E as versões H, elas incluem, no caso, palhetas reprojetadas para maior eficiência, ou seja, sem alteração na carcaça. O design modular e retrofit o design modular e retrofit. Ele tem uma estrutura compatível com modelos anteriores, como carcaça, mancais, caixa de válvulas, sistema de lubrificação e o controle permanecem os mesmos, e facilita a repotenciação, mantendo no caso o layout original. O controle e validação para esses tipos de turbina são reguladores de velocidade, ou seja, mecânicos, hidráulicos e eletrônicos, e a vedação do eixo por injetor de vapor, garantindo selagem eficaz e confiável. As vantagens para esse tipo de turbina são as seguintes: as vantagens técnicas. No caso, ela possui uma alta eficiência quando comparado aos modelos da série DSE, ou seja, uma economia de até 35% no consumo de vapor em acionamentos mecânicos. Ela é de baixo custo em manutenção e alta disponibilidade operacional. Em questão de sua flexibilidade, ela adapta a melhorias de rendimento sem troca de layout, é de fácil integração, ou seja, compatível com o sistema CAF, API e DIN, e instalações industriais existentes. As aplicações mais comuns para esse tipo de turbina ou em caso de acionamento de compressores e bombas industriais, processos petroquímicos, refinarias, química fínica, indústrias de papel e celulose, açúcar e etanol, unidades de cogeração em plantas de biomassa e processos de recuperação de calor e redes de vapor distribuído. Outra linha presente na energia metalúrgica de turbinas de vapor é a série H, que são as turbinas de multiestágio de alto desempenho. A turbina a vapor da série H da energia metalúrgica, ela é uma turbina, no caso, multiestágio de ação e ideal para aplicações industriais como o acionamento de geradores, ou seja, bombas e também assim como bombas e compressores. Ela opera com vapor saturado ou superaquecido e possui vários estágios de velocidade, o que garante nesse caso maior eficiência na conversão da energia do vapor em energia mecânica. Aqui, como você pode ver, foi uma imagem que foi retirada diretamente do catálogo do vendedor, no caso da energia metalúrgica, da turbina a vapor da série H. Agora eu vou falar um pouco sobre as características dessa linha da série H. E ela é um tipo de turbina, no caso de turbina a vapor, de muitos estágios de ação-reação, distribuição de carga em múltiplas fases, combinando nesse caso expansão impelida e reação em vários cilindros, para alta eficiência e melhor aproveitamento do vapor. Design e construção. Ela conta com uma carcaça, no caso uma carcaça bipartida, horizontal, com parte superior integrado à câmara das válvulas e facilita acesso interno e serviços sem desmontar linhas de vapor.
O rotor é monobloco forjado, com balanceamento individual por estágio, garantindo operação suave e alta vida útil. Já da parte de condições de operação ambientais, ela é desenvolvida para altas pressões em temperaturas elevadas, suportando, no caso, cenários industriais críticos. Em questão de extrações e versatilidade, ela permite a extração total de vapor, nesse caso, com ajuste conforme a necessidade do momento, e ela utiliza válvulas verticais, como no caso para altas pressões, ou tipo gate para baixas, com desenho que favorece essa flexibilidade operacional. O sistema de selagem dela, ela conta com anéis de labirinto em inox, com selagem adicional entre estágios. Ela possui diafragmas com selagem flutuante, que nesse caso podem ser trocados rapidamente durante a manutenção. Em questão do ponto de manutenção e segurança, ela possui proteção contra sobrevelocidade, com o sistema Widowmaker Protect 203, que no caso tripla redundância, além de opção para proteção mecânica. Ela possui válvulas, esse tipo de turbina possui válvulas de controle e de parada acessíveis sem intervir nas tubulações, no caso com filtro inox interno para operação mais segura. Em termos de suporte operacional, temos os mancais de deslizamento produzidos por centrifugação, com versões opcionais de sapatos oscilantes para modular deslocamentos térmicos, e a lubrificação centralizada que atende à turbina, redutor e carga acoplada com circuito forçado robusto. Os principais benefícios desse tipo de turbina é que ela é projetada para altas pressões e temperaturas em ambientes industriais intensivos. Outro ponto é que ela combina um estágio de ação e reação com extração total de vapor, ou seja, favorecendo uma eficiência térmica. Outro ponto também é a alta confiabilidade mecânica e segurança, já que com balanceamento do rotor e proteção redundante e selagem eficaz, e fácil manutenção e acessibilidade à operação contínua com paradas reduzidas. Eu trouxe aqui também uma tabela conforme o que foi visto no catálogo sobre os componentes construtivos. Alguns dos componentes construtivos desse tipo de turbina da série H é a carcaça horizontal, que ela, no caso, é uma estrutura robusta que reduz as tensões térmicas em operações dinâmicas. Temos também as válvulas múltiplas, que no caso é para o controle preciso de vapor e partida gradual, ou seja, garantindo segurança operacional. Temos também o rotor integral forjado, ou seja, com alta resistência e equilíbrio ideal para operação suave e durável. Temos também umas palhetas otimizadas 3D, ou seja, com função principal de eficiência energética e desempenho mecânico aprimorados. Temos também selagem de labirinto, como minimização de fluxo de vapor e fácil manutenção. Proteção de sobrevelocidade, ou seja, garantindo uma segurança redundante com proteção eletrônica e opcionalmente uma mecânica. Mancagem de deslizamento, ou seja, um apoio estável do rotor com alta qualidade de fabricação. E sistema de óleo forçado, lubrificação, que no caso é uma lubrificação confiável para todos os componentes críticos. Essa foi a apresentação das três linhas principais da energia metalúrgica em termos de questão de produção de turbinas a vapor. Agora eu vou falar um pouco de outra empresa também, que ela é muito creio eu que seja conhecida para alguns, e que ela está presente também, ela está presente aqui no Brasil, e que ela é também voltada também para o gênero, para o ramo de fabricação de turbina a vapor. Nesse caso é a Siemens, que ela conta com operações em mais de 190 países, e a Siemens ela tem forte presença na América Latina, especialmente aqui no Brasil, onde ela está presente desde 1867. E no Brasil ela participa de projetos estratégicos nos setores elétricos, ferroviário, industrial e de automação e digitalização de processos. A Siemens ela é dividida em diferentes unidades de negócio, onde uma delas está voltada, no caso é a Siemens Energy, que é uma das líderes globais em soluções de energia.
assim fornecendo tecnologias que abrangem desde turbinas a gás e vapor até usinas híbridas com hidrogênio e componentes de redes elétricas. A Siemens Energy ela fabrica uma ampla variedade de turbinas a vapor que atende desde pequenas aplicações industriais até grandes usinas termoelétricas. E esses equipamentos eles são classificados principalmente pelo porte e configuração, aplicação, condensação ou contrapressão e o número de estágios de expansão do vapor. Eu vou falar agora aqui sobre um pouco de alguns modelos de turbinas a vapor da Siemens. Nesse caso, eu vou falar da turbina a vapor Siemens SST-800. E ela é um tipo de turbina a vapor industrial de alto desempenho, ou seja, projetada para atender aplicações que exigem grande flexibilidade operacional e eficiência térmica. E conta com a construção de eixo horizontal e fluxo axial reverso. Essa turbina combina robustez mecânica com um design inteligente que permite aproveitamento eficiente do vapor. É ideal para plantas de cogeração, usinas térmicas e industriais que necessitam de fornecimento simultâneo de energia elétrica e calor. Seu projeto permite que operações, tanto em regime de contrapressão quanto de condensação, com capacidades que podem atingir até 250 MW. E além disso, a turbina SST-800 ela é projetada para suportar uma ampla faixa de pressões em temperaturas de entrada. Ou seja, o que torna uma solução versátil para diferentes tipos de matrizes energéticas, como gás, biomassa ou vapor residual do processo. A construção modular e o sistema de estações otimizadas garante, ou seja, facilidade de manutenção e integração com processos industriais complexos. Aqui, como vocês podem ver, é a imagem do modelo da turbina Siemens SST-800. E agora eu vou dar a iniciativa a falar um pouco sobre as suas características técnicas. É um tipo de turbina de eixo horizontal com carcaça única. O seu design de fluxo ele é axial reverso, ou seja, entrada central e fluxo para as extremidades. Possui uma potência de saída de até 250 MW. Sua velocidade nominal é de 3.000 RPM ou 50 Hz ou 3.700 RPM e 60 Hz. Sua aplicação em geração elétrica, cogeração, processos térmicos e industriais. Para suas condições de operação, ela suporta uma pressão de entrada até 170 bar, uma temperatura de entrada de até 565 graus Celsius e o tipo de vapor é saturado ou superaquecido. Os modos de operação e flexibilidade para esse tipo de turbina, em termos de operação, ela é de condensação e contrapressão, em extrações até 7 sangrias livres, ou blitz, e até 12 extrações controladas. Ela possui possibilidade de integração com o processo de aquecimento, secagem ou vapor do processo. O design e manutenção conta com carcaça bipartida, ou seja, horizontal, o que facilita inspeções e manutenções internas. Tem uma montagem sobre esquerda opcional, o que reduz o tempo de instalação. Tem uma conformidade com normas como DIN API, dependendo da aplicação, e o seu sistema de selagem e lubrificação integrados. As aplicações típicas para esse tipo de turbina em usinas de cogeração, em plantas químicas e petroquímicas, indústria de papel e celulose, usinas de biomassa e instalações com recuperação de calor. A vantagem no caso técnicas, a vantagem desse tipo de turbina é que ela possui uma alta eficiência em larga escala, é flexível para diversas condições de vapor e carga, redução de esforço axial com fluxo reverso, integração com processos industriais complexos e facilidade de operação e manutenção. Essas foram as características da turbina Siemens SST-800. Agora eu vou dar partida para a explicação de outro modelo da Siemens. Nesse caso vai ser a turbina a vapor Siemens SST-200. E é um tipo de turbina nesse modelo que a vapor industrial, no caso de eixo horizontal, projetada para oferecer desempenho confiável em processo de geração elétrica e acionamentos mecânicos. Ela é fornecida em uma estrutura compacta, no caso, e pré-montada sobre skid. E essa turbina ela foi desenvolvida com foco para praticidade de instalação e integração rápida em diferentes plantas industriais.
Seu projeto ele é modular, o que permite adaptações conforme as necessidades específicas de cada cliente, ou seja, garantir versatilidade em aplicações industriais diversas. E essa linha ela utiliza a tecnologia de palhetas de reação, o que assegura eficiência energética e operação estável mesmo em condições exigentes. E com base em décadas de experiência em engenharia técnica, a SST200 ela segue uma filosofia de construção modular que possibilita a combinação de componentes padronizados, nesse caso para formar configurações personalizadas. Isso resulta em um alto desempenho com custos otimizados, ou seja, atendendo tanto a critérios técnicos quanto econômicos de projetos industriais. Aqui está uma imagem do modelo da turbina a vapor da Siemens, a SST200, e vou falar um pouco sobre as suas características técnicas. A SST200 ela é o tipo de turbina de eixo horizontal, com carcaça única, como a gente pode ver, tem um eixo horizontal e design modular. Ela possui uma potência nominal de até 10.000 megawatts, possui velocidade de rotação até 14.600 RPM, números de estágio de 1 a 6, conforme a especificação. Condições de operação desse tipo de máquina é para pressão de entrada até 120 bar, temperatura de entrada até 540 graus Celsius e o seu tipo de vapor é saturado ou superaquecido. Os modos de operação para esse tipo de turbina ela pode ser de contrapressão, condensação, extrações, no caso controladas, ou seja, com até 16 bar, e não controladas até 60 bar. O seu design de manutenção ela conta com montagem sobre esquina, ou seja, base metálica, uma base metálica, e esse tipo de montagem facilita transporte e instalação. A sua carcaça possui divisão horizontal, ou seja, acesso rápido para inspeção e manutenção. Ela é compatível com as normas API 612 e DIN, ou seja, adequada para ambientes industriais rigorosos. E suas aplicações industriais ela é voltada para usinas de cogeração, plantas químicas e petroquímicas, industriais de papel e celulose e processos com queimas de biomassa. No caso também para geração descentralizada de energia. As vantagens para esse tipo de turbina é que ela possui um design compacto e modular, alta eficiência térmica em regime contínuo e rápida integração em sistemas existentes. Ou seja, e também assim também com facilidade de operação e manutenção. Outro modelo de turbina a vapor da Siemens, que eu pesquisei, que eu vou falar, é a turbina a vapor Siemens SST 6000. A SST 6000 ela é uma turbina a vapor de grande porte, no caso projetada para gerar entre 300 MW e 1.200 MW, e ela é utilizada em usinas termoelétricas convencionais e de ciclo combinado, e conta com um projeto modular composto por cilindros de alta, média e baixa pressão, e ela alia alta eficiência térmica com flexibilidade operacional e confiabilidade. E o seu desenho ele visa economia e rapidez na montagem, reduzindo assim riscos e tempos de entrega. Ou seja, é um tipo de turbina ideal para grandes projetos de geração. Eu vou mostrar agora as características técnicas da Siemens SST 6000. Ela possui uma arquitetura de cilindros, ou seja, a arquitetura de cilindros desse tipo de turbina a vapor é estrutura em barril, incluindo um cilindro de alta pressão, um cilindro de média pressão e até 3 cilindros no caso de baixa pressão, de fluxo duplo. Tem uma configuração de montagem de nível alto, ou seja, com exaustão dirigida para baixo. Ela é um tipo de, a SST 6000 é um tipo de turbina que possui uma categoria de uma turbina a vapor industrial ou seja, industrial ou utilitária. Sua configuração de fluxo é no caso de condensação com múltiplos estágios. Possui um ciclo térmico subcrítico, supercrítico ou ultra supercrítico, e a sua aplicação é em geração elétrica em ciclo simples ou ciclo combinado. Tecnologicamente, ela é baseada em um sistema de ação e reação combinadas
com palhetas de reação otimizadas e palhetas de fluxo duplo na baixa pressão. Ela se torna uma turbina ideal para aplicações que exigem alta eficiência térmica, como foi dito, grande confiabilidade e possibilidade de extração de vapor. As suas capacidades e condições de operação em potência nominal é de 300 MW a 1.200 MW e ela é compatível com redes de 50 ou 60 Hz. Ela suporta pressão de entrada de até 330 bar ou 300 bar em modelos simples e temperatura vapor principal de até 600 graus Celsius, temperatura de vapor de reaquecimento de 620 graus Celsius com reaquecer único até 630 graus Celsius com reaquecer duplo. Já do comprimento da lâmina final é de 66 a 142 cm, 50 Hz, e 66 a 95 cm, ou no caso 60 Hz, para o modelo 60 Hz. Em termos de desempenho e eficiência, ela possui uma eficiência térmica, ou seja, de 46 até 46 a 46,5% em configuração padrão, e com reaquecer duplo ela pode ultrapassar, ou seja, chegando de 48 até 50% de alta eficiência de estágio, em palhetas com reação variável tridimensional. Em termos de extrações e flexibilidade, até 2 pontos de extração de vapor, no caso usados para pré-aquecimento de água e processos industriais ou aquecimento industrial. Ela é compatível com ciclos subcríticos e ultra supercríticos. Os benefícios operacionais desse tipo de turbina é que ela possui um layout compacto e pré-montado, ou seja, reduzindo o tempo de instalação, uma alta confiabilidade, com baixas taxas de falha forçada e amplos intervalos entre manutenções maiores. Possui ciclos simples de partida. Outro ponto é que ela possui uma modelagem personalizada de caminho de fluxo em palhetas, ou seja, atendendo a demandas de projeto. Essa foi mais uma característica, algumas características do modelo SST 6000, que é um dos modelos de turbina a vapor fabricado pela Siemens. E esses foram, no caso, as fabricadoras de turbinas a vapor apresentadas seus respectivos turbinas a vapor por fabricante.